E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Espero que todos estejam em casa, tranquilos, né? E ansiosos para voltar às aulas presenciais, né? Isso, mas enquanto isso, pessoal, vamos aí falando um pouco do nosso conteúdo da aula de hoje, né? Na última aula nós vimos aí a questão das propriedades específicas da matéria, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. E aonde nós utilizamos isso daí, que é na classificação das matérias, né? Classificação das matérias, das substâncias. Que a substância, ela pode ser uma substância pura, quando é formado apenas por um tipo de molécula, por um tipo de átomo, um tipo de elemento apenas, né? E também nós temos essa daqui que são as misturas. Misturas que é o quê? É a união de duas ou mais substâncias. Certo? Como a gente pode observar aqui nessa nossa representação, isso daqui é uma representação de uma mistura porque nós temos a união, né, de mais de um tipo de molécula. Certo, pessoal? Uma das características que nós aprendemos lá na aula anterior foi que a mistura ela apresenta uma variação aqui na parte de baixo, ó, que no caso representa para a gente o ponto de fusão, né? A mistura aí, ela vai apresentar uma variação, o início da fusão e o fim da fusão, certo? E também nós vamos ter uma variação aqui na parte de cima com relação ao ponto de ebulição. Temos uma temperatura que marca o início da ebulição e outra que marca o fim da ebulição. Então essa daqui é uma das principais características, né, que nós temos para a mistura, certo, pessoal? Beleza? Bom, com relação aqui à mistura, vocês também viram aí na última aula que a mistura ela pode ser classificada como mistura heterogênea, certo? Que é aquela formada por mais de uma fase, como a gente pode observar aqui neste exemplozinho clássico, né? A água mais o óleo. Olha, o óleo aqui está na parte de cima e a água está aqui na parte de baixo, né? Então isso representa uma mistura o quê? Bifásica, porque ela apresenta para a gente duas fases. Isso aqui é a mistura bifásica. Nós conseguimos ver aqui duas fases distintas, uma do óleo, a outra da água, né? E a mistura também, galera, ela pode ser uma mistura homogênea, que é aquela formada por uma única fase. Exemplo aqui, a água mais o sal. Nós temos aqui a água mais o sal. Quando os dois se unem aqui, eu não consigo ver quem é água e quem é sal. Para mim, eu só estou vendo a água. Então, isso daqui é uma mistura homogênea, certo? Que nós a classificamos como monofásica, com apenas uma fase. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito das separações, né? Das separações dessas misturas, tá certo? Então, a princípio, nós vamos começar primeiro com a separação das misturas heterogêneas, né? Nós vamos ter aqui o processo da decantação, da filtração, da separação magnética, né? E também da dissolução fracionária. Vamos falar também um pouco sobre alguns outros processos, tá certo? Isso aqui dentro da mistura o quê? Heterogênea. Depois, nós vamos também falar a respeito das misturas homogêneas, né? Da separação, que é o caso aí da destilação simples e da destilação fracionada, certo? E no finalzinho aqui nós vamos mostrar a vocês uma relação que a gente utiliza muito aí, a separação da mistura, tá certo? Pois bem, pessoal, falando aqui a respeito da decantação, nós temos o seguinte, primeira coisa, a decantação, ela serve, né, muito para separar uma mistura heterogênea, líquido mais sólido, né? Líquido mais sólido. Olha só, vamos supor para vocês que aqui embaixo nós tenhamos uma misturazinha de água, né, mais areia. É uma misturazinha heterogênea. Vocês podem observar aqui, né, no nosso desenhozinho, ó, que essas, né, roxozinho aqui representa para a gente a areia que está em suspensão, né? A areia que vai estar aqui em suspensão.
Então, o que é que acontece, pessoal? Uma das principais características que nós vamos ter para a decantação é o processo da gravidade, né? Ela utiliza aí a gravidade. Como assim, Cristóvão? Por exemplo, nós temos aqui a água e a areia que está em suspensão, né? Espera-se, tanto que aqui nós temos a palavra sedimentação, é deixar essa mistura aí em repouso até, pessoal, que aconteça um processo chamado floculação. O que é a floculação? É justamente o momento onde toda essa areia ou toda essa lama, alguma coisa, o barrozinho aqui, que esteja suspenso, eles começam a se aglomerar, formando grandes flocos. Então, esse é um processo conhecido como floculação, né? Ele só acontece após o repouso, né, dessa mistura. E esse repouso dessa mistura só acontece a partir da gravidade, né? Deixa lá no cantinho esperando. Então, após a formação desses flocos, né, é que você pode fazer através aqui, ó, apenas inclinando o copo, como a gente pode ver, ó, separou aqui a água para cá, a areia vai ficar aqui no fundo, ou então usando um sifão, né? Temos aqui a misturazinha, coloca o sifão e transfere toda a água, né, toda a parte líquida aqui para o outro recipiente, né? Então, esse processo, pessoal, é chamado de decantação. É, por exemplo, o que acontece em Equador, onde você tem um decantamento, né? Tem vem aquela água juntamente com o caulinho, o pessoal deixa naquelas grandes tanques, né? E espera até o caulinho todo, né, se depositar no fundo daqueles tanques. Então é um processo de o decantamento, que vem justamente da palavra decantação, né? Então, a primeira separação de misturas que nós vamos ter aqui com relação à decantação é essa: líquido mais sólido, ok? Bom, uma outra maneira que nós temos para separar através da decantação é a mistura líquido e líquido. Agora, galera, tem aqui uma observação. Essa mistura líquido e líquido, que pode ser separado através de uma decantação, é quando vocês têm líquidos imixíveis. O que são, Cristóvão, os líquidos imixíveis? São aqueles, pessoal, que não se misturam, né? Não se misturam de jeito nenhum. Por exemplo, a água mais o óleo, a água mais a gasolina, né? Então são líquidos que não vão se misturar, por isso que vão formar uma mistura o quê? Heterogênea. Então, para que nós possamos também fazermos, né, a separação dessa mistura, nós também poderemos utilizar aqui um processo de decantação. Agora, galera, nesse caso aqui, para que nós possamos fazermos a separação dessa mistura, tem que ser utilizado um aparelhozinho especial que nós já chamamos de funil de separação, ou também chamado de funil de Brom. Observe que é essa vidraria que nós temos aqui, ó, aqui na parte de baixo, né, nós temos uma torneirinha, certo, galera? Então, o que é que vai acontecer? Imagine vocês que aqui nós tivéssemos uma mistura, né, de água com óleo. Vamos supor, está meio escuro aqui, mas vamos supor que fosse água mais óleo. Então, o que é que iria acontecer, pessoal? Aqui na parte de cima, nós iríamos ter o óleo, né, porque é menos denso, ok? E aqui na parte de baixo, nós iríamos ter, nesse caso aqui, a água, certo? É claro que aí é só um exemplo, né? Porque essa água está muito suja, né? Mas vamos supor que se fôssemos desse jeito. Água e óleo são dois líquidos que não se misturam, são líquidos imixíveis. Então, tem que esperar que essa água, né, e esse óleo, eles têm que esperar um pouco para fazer o processo de sedimentação, que é o processo de repouso, né? E quando eles se sedimentarem, você vem aqui, ó, e abre a torneira, né? Quando abrir essa torneirazinha, você tem que ficar observando que toda a água saia, né? Aqui toda a água possa escoar. Depois que a água escoar, você vem e fecha a torneira. Então aqui na parte de baixo,
ficará apenas a água e aqui na parte de cima ficará apenas o óleo, né? Então isso daí também é um processo de decantação, só que é entre líquidos, né? Líquido e líquido. Ok, galera? Beleza? Agora lembrando o seguinte a vocês, que esse processo é um processozinho mecânico, né? E a água que vai escoar aqui, né, desse bicozinho aqui do funil de separação, não é uma água pura, né? Por quê? Porque ela pode estar misturada com outros elementos aí, né, que você não consiga ver, entendeu? Então aqui, se caso nas atividades propostas, né, no final dessa aula, nós temos o nosso formuláriozinho para vocês fazerem aí as atividades, né? A decantação, ela faz a separação de quê? De misturas heterogêneas do tipo sólido e líquido, ou então do tipo líquido e líquido imixíveis, certo? Pois bem, pessoal, esse processozinho aqui, que a gente pode observar também no nosso material, no nosso livro, chamado centrifugação, ele não é bem uma outra separação de mistura, não, pessoal. Aqui a centrifugação ela faz aumentar a velocidade da sedimentação. Vou até colocar aqui, ó. Aumenta a velocidade da sedimentação. Cristóvão, como assim? Eu falei a vocês que para acontecer a decantação, né? Para acontecer aqui a decantação, nós temos que esperar um pouco para que as partículas possam formar os flocos, né? É um processo de sedimentação ou floculação. Só que tem algumas misturas que vão demorar um pouco aí para que isso aconteça, né? Então, galera, para facilitar essa floculação, pode-se usar um processo de centrifugação, que é utilizando aqui um aparelhozinho, ó. Esse aparelho aqui é chamado de centrífuga, certo? E o que é que acontece? Aqui a gente coloca os objetos, né? E logo após você liga isso daqui, ele começa a girar de uma forma bem rápida, né? Então é nesse giro aqui, através desse giro, é que as moléculas, né, as substâncias que estão suspensas, elas começam a sedimentar, certo? Esse processo, galera, de centrifugação, ele é muito utilizado nos laboratórios de análises clínicas. Você coletou o seu sangue, né? Coloca em ampolas semelhantes a essa daqui, né? E depois você vai ligar esse aparelho esperando que esse procedimento aconteça. É por isso que hoje você faz um exame de sangue de manhã, quando é com pouco tempo depois você já recebe, né, esse resultado, né? Porque o nosso sangue, ele é uma mistura heterogênea, né? Ele é uma mistura heterogênea. Então, através desse processo de centrifugação, né, que aumenta aí a velocidade da sedimentação das partículas suspensas, né? Então você vai observar isso aqui de forma mais rápida. Então, a centrifugação, ela não é uma outra separação de mistura. Ela apenas faz o quê? Aumenta a velocidade da sedimentação. Certo, galera? Então, continuando aqui, agora nós temos a segunda separação de misturas aqui heterogênea, certo? Essa daqui é muito comum nós falarmos dela, que é o processo de filtração comum. Então, pessoal, a filtração é um processo que nós fazemos constantemente em nossas casas, né? Quando vamos fazer aí um café, quando você pega aí uma águazinha do barreiro, né? Vai tirar lá a areia, né? Por exemplo, aqui nós temos um funil, né? Esse funilzinho aqui, ele está acoplado, como vocês podem ver aí na imagem, ó, está acoplado com um papel de filtro. Então, o que acontece? Imagine vocês que nós tivéssemos aqui, mais uma vez, a misturazinha aqui, ó, de água mais areia, né? Então, aqui nós temos a mistura água mais areia. Quando você jogar aqui dentro desse funil que está acoplado com esse papel de filtro, o que é que vai acontecer, pessoal? Olha, aqui no nosso funil, né, vai ficar apenas
o resíduo, certo? Que nesse caso aqui, quem vai ser o resíduo? A água ou a areia? É claro que o resíduo é a areia, né? Aqui vai ficar a areia, que nós a chamamos de resíduo, certo? E aqui na parte de baixo, nesse nosso aparelho que a gente chama de becker, ficará o nosso filtrado, que nesse caso será para a gente a água, ok? A água vai ficar aqui na parte de baixo. Então, isso daqui é uma filtraçãozinha comum. Por exemplo, imagine vocês que aqui fosse café e o pó. Quando você jogasse aqui, o resíduo que seria o pó ficaria retido aqui no filtro, né? E aqui na parte de baixo, nós teríamos o café, que seríamos o filtrado, né? Tá aí o nosso cafezinho diário, né? Então, muito bem. Isso aqui é a filtração comum, galera. Só lembrando a vocês também que a filtração comum, né, o filtrado, ele também não é uma substância pura, certo? Porque aqui dentro, mesmo não tendo mais nenhuma partículazinha sólida, porque todas ficaram aqui no papel de filtro, né? Mas aqui embaixo, essa substância ela pode estar contaminada com algum tipo de micróbio, tá bom? Então isso aí no caso é a nossa filtração comum, certo, galera? Bom, continuando aqui o nosso processo de separação de misturas, nós temos agora a separação magnética. Galera, separação magnética, temos aqui algumas observações. Primeiro, ela separa a mistura sólido, certo? Aonde um desses solos tem que ter um processo magnético, tá? Um dos solos tem que ser magnetizado. Certo, pessoal? Porque se isso não acontecer, não vai ter como ter a separação magnética. Por exemplo, olha só. Aqui, galera, nós temos um exemplozinho, certo? De areia mais limalha. Quando vocês estiverem fazendo qualquer atividadezinha aqui, pessoal, que tiver essa palavra limalha, isso aqui é aquele pozinho de ferro que fica quando você está serrando alguma coisa, né? Um bloco de ferro, alguma coisa desse tipo. Então, para não chamar pó de ferro, a gente chama de limalha, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, nós temos aqui a mistura de areia mais o pó de ferro. Quando a gente aqui aproximar um ímã, nesse caso, o que é que vai me acontecer, galerinha? Toda a limalha, todo o pozinho de ferro vai ser direcionado até o ímã e aqui embaixo vai ficar apenas a areia, certo? Então, nesse caso, a separação magnética, né, ela só é possível dessa maneira. Você tem que ter dois sólidos, tá? Em que um desses sólidos aqui tem que ser atraído por um ímã, né? Hoje, esse tipo de separação, ele é muito utilizado, né, na questão da luz, nas sucatas, onde as pessoas utilizam ímãs também para separar, né, o que é ferro, o que é alumínio, né, porque a gente pensa que, assim, por exemplo, o alumínio, mesmo sendo um metal, né, o alumínio ele não é atraído pelo ímã. Tá? Tanto que eu já vi até uma vez aí em uma reportagem, né, de catadores tal, que pessoas, né, alguns catadores já andavam com ímã no bolso. Porque a gente sabe que o alumínio ele é um pouco mais caro do que o aço, do que o ferro, do que o cobre, né? E nesse caso, quando o cara chegava, né, e botava lá o ímã, se grudasse aqui é porque era ferro, né? Se não grudasse, era porque era alumínio. Porque o alumínio não é magnetizado, certo? Então, a separação magnética, quando você tiver qualquer questão aí que tenha alguma coisa que fale ferro, pó de ferro, certo? Então, aí no caso, um dos procedimentos que a gente pode utilizar seria a separação magnética, certo, galera? Bom, aqui nós temos, galerinha, o outro exemplo também de separação, que é a dissolução fracionada, certo? Então, com relação à dissolução fracionada, ela também, certo, serve para separar a mistura sólido, tá certo? Só que nessa mistura sólido, um desses daqui tem que ser solúvel
em um determinado solvente, né? Vou ter que colocar aqui, ó, um dos tem que ser solúvel, né? Solúvel. Pessoal, o que é solúvel? É quando você consegue, por exemplo, dissolver-se, né? Vamos supor, o sal, ele é solúvel na água. Por quê? Porque se você pegar o sal e colocar dentro da água, automaticamente ele vai se dissolver, né? Se você pegar a areia e colocar dentro da água, ela não se dissolve. Por quê? Porque a areia é insolúvel, certo? Então aqui eu coloquei, ó, a dissolução fracionada, também chamada de extração, certo? Um exemplo que a gente tem assim, o chá. A gente tem aquele chazinho que a gente coloca dentro de uma xícara e fica mergulhando, né? Ali é um exemplo de extração, porque com a água quente, né, nós vamos extrair o sabor do chá, né? Então é o seguinte, aqui nós vamos ter a dissolução fracionada ou extração, como a gente falou aqui antes, né? Tem que ter uma diferença aqui de solubilidade. Exemplo, a areia e o sal. Então o que é que acontece aqui, ó? Se eu pegar a areia, ela é insolúvel, né? Ela é insolúvel em água. E se eu pegar o sal, ele é o quê? Solúvel em água. Então, galera, quando a gente pega aqui, vamos supor que aqui nós temos o exemplozinho, ó, que a gente pode acompanhar melhor, né? O exemplo de areia mais sal, né? Quando você colocar a água, né, adicionou a água aqui junto a essa mistura, o que é que vai me acontecer, pessoal? O sal, por ser solúvel na água, né, ele automaticamente vai se dissolver. Lembre-se que aqui ele não vai ficar no estado líquido, não. A gente fala aqui a vocês que nós vamos ter agora um sal aquoso, ou uma solução aquosa. Quando tem sal aquoso é porque nós temos o sal que vai estar dissolvido dentro da água, certo? E aqui vai ficar apenas o quê? Vai ficar apenas a areia. Então, nesse caso, para a gente poder separar aqui, eu quero separar agora essa questão, né? No finalzinho da aula aqui nós vamos ter até uns exemplozinhos aqui para vocês, né? Que a gente utiliza vários métodos, né, para fazer alguma separação. Por exemplo, se aqui a gente tem água mais o sal e nós temos areia, eu posso fazer uma filtração, tá certo? Uma filtração, e com isso nós vamos ter a areia que vai ficar presa lá no resíduo e, no caso, o filtrado seria a água mais o sal. Então veja que aqui a gente pode utilizar a filtração para fazer essa separação aí. Então aqui nós temos uma separação, uma mistura heterogênea com duas fases. Uma fase está a areia, outra fase está a água mais o sal, né? Então se eu fizer uma filtração eu consigo retirar isso daqui, entendeu? Então, pessoal, essas daqui são algumas das misturas, né? Algumas das separações que nós podemos fazer com relação à separação de misturas, tá? Nós temos aí quem? Decantação, filtração, separação magnética, dissolução fracionada. Se você pesquisar, você vai encontrar inúmeras. Alguns exemplozinhos aqui. Catação. A catação é uma separação de mistura, né? Você pega um feijão, você vê que vai pegar o feijão lá, você não vai pegar o feijão e colocar diretamente na panela. Não vai, né? Vai passar casca, vai passar feijão velho, né, que está estragado, vai passar pedra. Então o que é o ideal? É você pegar aquele feijãozinho ali e faz a separação. Feijão bom para um lado, feijão estragado para outro, pedra para o outro lado, não é? Isso é uma separação de mistura heterogênea. Seria aí, no caso, a catação, né? Temos também aqui outro exemplo para a gente cuidar aqui nos outros, né? A levigação. O que é a levigação? É você separar através de uma corrente de ar, por exemplo, né? Como a gente tem, quando você pega um amendoim, você pega o amendoim, né? Descasca ele, faz assim, tira a casca, dá um vento, sopra as palhas do amendoim. Isso dá uma separação? É uma separação, é a levigação, né? O pessoal no roçado, quando faz o feijão lá né, naquela máquina que usa lá no trator, esqueci o nome agora, né?
O pessoal geralmente pega o feijão e fica jogando para cima, né? Com a palha, porque o vento vem, leva a palha e fica apenas o feijão. Então isso daí também é um processo de separação de mistura. Então nós temos várias separações, mas essas que a gente citou para vocês são as mais usadas, tá certo? Bom, agora nós vamos falar aqui, a respeito da mistura homogênea. Para iniciarmos aqui, pessoal, a mistura homogênea, nós temos a destilação simples. Quando você pega a destilação simples, galerinha, ela faz a separação de mistura sólido mais líquido. Por exemplo, agora há pouco eu falei aqui a vocês, da dissolução fracionada, onde você tirou o sal da água, tirou o sal, juntamente da areia, usando a água, Então, o que é que aconteceu agora? Se eu fiz a filtração, eu já estou com areia lá no papel do filtro. E agora, para mim, vai passar a água e o sal. Então, o que acontece nessa questão, pessoal? Aqui nós vamos ter que fazer uma destilação simples. A destilação simples consiste no seguinte, nesse caso nós vamos ter alguns aparelhozinhos mais sofisticados aí, para fazer a separação de uma mistura homogênea, porque a destilação simples e a fracionada, elas são utilizadas para fazerem separações de misturas homogêneas, tá certo? A destilação simples é a primeira. Aqui, nós temos, galera, um chamado balão de fundo redondo, que também pode ser chamado de balão de destilação. Dentro desse balão vai ficar a nossa mistura. Então, supondo aqui a vocês que nós temos uma misturazinha, vou colocar aqui, de água, certo? Mais sal, que é uma misturazinha homogênea, tá certo? Então aqui vai ficar o nosso balão. Observe, galera, que aqui na parte de cima nós temos o que? Nós temos um termômetro, E esse termômetro ele serve para verificar a temperatura, como assim outros termômetros normais que nós temos no dia a dia, ok? Aqui ligado ao balão nós vamos ter o chamado condensador, Como o próprio nome diz aqui em cima, o quadradinho passou aqui um pouco, mas aqui é o condensador. Então, quando você fala em condensador, isso daqui dá uma ideia para a gente, de uma transformação que a gente aprendeu na aula anterior, que nós aprendemos na aula anterior, que é o processo da condensação. O que é a condensação? É aquela passagem de estado, do elemento do estado gasoso para o estado líquido, certo? Aqui, galera, na parte de baixo, nós temos um outro vidro que é chamado de Erlenmeyer. Erlenmeyer que pode ser substituído pelo simples copo, um copo qualquer. Ele vai servir para recolher, para juntar aí o elemento que foi separado. Aqui na parte de baixo, galera, nós temos aqui o bico de Bussey. Esse bico de Bussey, que a principal finalidade dele é o aquecimento, Ele é como se fosse aí o fogão, vai servir para transmitir calor, certo? Aqui nós temos um tripé, Um tripézinho aqui que vai servir para apoiar a mistura. E aqui também nós temos uma telazinha que é chamada de tela de amianto. A tela de amianto que serve para centralizar aqui o calor. Então, galera, isso aqui é todos os equipamentos que tem que acontecer para que nós possamos fazer uma destilação simples. Então, o que é que vai acontecer aqui, galerinha? Dentro desse condensador, nessas bordazinhas deles aqui, nós temos água que vai estar circulando, que serve justamente para esfriar aí esse aparelho, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Aqui dentro, nós temos a mistura água mais sal, Então, você vai fornecer aqui calor e vai passar aí um grande período de tempo, o tempo vai passando.
Quando essa temperatura começar a entrar em estado de ebulição, né, ele começa a formar vapores. Né? Os vaporzinhos vão subindo aqui e tal, vai subindo os vapores. A temperatura, é claro que vai aumentando. Não é? Quando você chegar aqui na parte de cima, vejam na figurazinha, ó, que aqui em cima, né, nós temos uma válvulazinha que está travando, né, está fechando aqui esse recipiente. Então, automaticamente aí, galera, os vapores não terão como passar. Então, como não terão como passar, o que é que acontece? Os vapores vão ficar aqui. Aqui está fechado. Então, a lógica deles é o quê? O vapor, qualquer buracozinho que ele vê, ele entra, né? Então, o vaporzinho vai entrar por aqui dentro, ó. Dentro, vão acompanhando na imagem, aqui no mouse, né? Ó. Os vapores vão entrando aqui dentro. E aqui dentro do condensador, ele inicia um processo de condensação. Que é essa passagem do elemento, né, do estado gasoso para o estado que? Líquido. Certo, pessoal? Então, aqui agora, nós vamos ter, no caso, a água, certo? E essa água aqui, nós a chamamos de água destilada. Essa sim, pessoal, essa sim pra gente será uma água pura. Né? Porque aqui não, aqui nós já sabemos que aqui sim, nós não vamos ter mais nenhum tipo de micro-organismo. Por quê? Porque quando essa água foi aquecida, quando subiu aqui, subiu apenas os vapores, né? Só subiu apenas os vapores de água. Então não tem como subir, ou seja, continuando esse processo, no balão de destilação ficará apenas o sal, né? Galera, esse tipo de separação de mistura, destilação, ele é muito utilizado também, por exemplo, na fabricação da cachaça, né? Lá nos alambiques. É uma coisa mais rústica, né? Mas o procedimento é da mesma forma que a gente tem aqui, né? Aqui é colocado o caldo de cana azedo, né? Depois de fermentado, ele é aquecido e aqui vai sair os vaporzinhos que vão entrar no processo aqui nas serpentinas, onde aqui já vai sair o álcool, vai sair a cachaça, a pinga, né? É por isso que bebidas como cachaça, conhaque, montila, dré, né, vodka, são chamados de destilados. Por quê? Porque passam por um processo de destilação. Já no caso de bebidas como cerveja, vinho, champanhe, são chamados o quê? De fermentados, porque eles são apenas de um processo de fermentação. Entendeu? Então, a destilação, ela, né, torna-se uma substância pura. Ela serve para separar misturas o quê? Homogêneas. Ok? Bom, a destilação simples, né, só voltando aqui o nosso slide, ele serve para separar a mistura o quê? Sólido, só recapitulando, e líquido. Né, mistura homogênea, sólido e líquido, certo? Passando aqui na frente agora, nós temos um outro tipo de destilação, só que essa é chamada de destilação fracionada. Ok? Galera, a destilação fracionada, quando você observa aqui, eles têm as mesmas aparelhagens que nós vimos aqui no outro elemento. Aqui é esse bichinho aqui, o nome dele é Kitasato, diferente do outro que era Erlenmeyer, mas o que fica aqui no bicozinho do condensador não tem muita importância. Pode ser um copo, um beck, pode ser uma vasilha, uma caçarola, né? Pode ser. Aqui nós continuamos tendo o condensador, né? Aqui é o balão de destilação do mesmo jeito. Aqui é o bico de Bunsen. Aqui o termômetro. Se você voltar um pouquinho a aula, você vai ver que é a mesma coisa. A única diferença que nós vamos ter do elemento anterior, né, da separação anterior, destilação simples, para essa agora que é a destilação fracionada, é justamente esse aparelhozinho aqui, ó, que nós a chamamos de coluna de fracionamento. É uma colunazinha. Dentro dessa coluna de fracionamento, como o nome diz aqui, ó, ela é cheia de alguns elementos. Geralmente a gente coloca umas bolinhas de gude aí dentro, né, umas rolhazinhas, alguma coisinha, tal. Rolha não,
umas rolimãzinhas, né? Ela serve somente para dificultar a passagem de um dos elementos. Por que, Cristóvão? Porque a destilação fracionada, ela serve para separar a mistura líquido, tá? Opa, ficou errado aqui. Ela serve para separar a mistura líquido, né? Quando nós temos líquido, quando vão apresentar pontos de ebulições diferentes, é claro, porque se for uma mistura aí, uma misturazinha, no caso aí azeotrópica, que tem ponto de ebulição igual, aí já era, não tem como separar, né? Então ela separa a mistura líquido, né? E também separa a mistura gás e gás liquefeito. Porque a mistura de gás liquefeito são aqueles elementos que antes estavam no estado gasoso e por algum motivo agora estão no estado líquido, ou por pressão, ou por resfriamento, né? Então, essa daqui a gente tem que observar. Olha, na outra lá, na destilação simples, o termômetro ele não dava assim, ele servia somente para observar a temperatura da reação, né? Nessa destilação fracionada, o termômetro ele é usado com mais precisão, né? Porque, por exemplo, imagine vocês que nós tivéssemos aqui uma mistura de um elemento A, um elemento qualquer, o A, né? Juntamente com outro elemento qualquer que fosse o B, né? Deixa eu me ajeitar aqui esse negócio. Pronto, imagina aqui que fosse o elemento A mais o elemento B. Isso. Aonde, pessoal, o elemento A, supondo vocês que ele tivesse uma temperaturazinha de ebulição de 50 graus Celsius, né? Se aqui fosse a temperatura de ebulição do elemento A, e o elemento B tivesse um ponto de ebulição aqui de 120 graus Celsius. É claro que nesse tipo de separação, quanto mais distante estiver os pontos de ebulição das substâncias misturadas, né, mais pura e mais fácil será aí a separação desses elementos. Então, de repente, foram colocados esses dois líquidos aí dentro do balão de destilação, tá certo? E começou o processo de aquecimento, né? Então, o que é que vai acontecer, galera? Vai se ficar observando aqui a coluna do termômetro. Quando esse termômetro aqui marcar 50 graus Celsius, aqui no bico do condensador vai começar a sair o primeiro líquido, que no caso seria quem? O elemento A, entendeu? Por isso que o nome é destilação fracionada, porque ele vai numa fraçãozinha. Então, chegando aqui a 50 graus, no bico do condensador começará a sair aqui um elemento, vai ser o elemento A. Passou a temperatura vai aumentando, aqui o condensador cessa de sair alguma coisa. Quando chegar a 120 graus, é que aqui vai começar a sair um outro elemento, que no caso já vai ser o elemento Q, o elemento B. Tá? Então, a coluna, ela faz justamente isso, ela vai deixando, vai dificultando cada vez mais as substâncias conseguirem sair, né? Todas as duas juntas novamente. É claro que isso aqui só vai acontecer com relação ao aumento da temperatura. Entendeu? Então, a destilação fracionada, ela separa a mistura líquido, né? Lembrando que aqui é mixíveis, tá? Diferente da outra que era imixíveis, que é a decantação. Ou então gás e gás liquefeito, ok? Bom, pessoal, então aqui eu vou falar para vocês agora de algumas situações onde a gente observa o processo de separação de mistura. Por exemplo, aqui no refinamento do petróleo, né? Refinamento do petróleo, que é também uma separação de mistura fracionada. Aqui nós temos um exemplo de uma torre de fracionamento, né? Aí o que acontece, ó, nessa figura aqui, isso aqui está representando o armazenamento do petróleo. Lembrando que para chegar até aqui, né,
esse petróleo, ele foi, primeiramente ele foi filtrado para retirar toda a parte sólida que vem dentro dele, pedras, areia, né? Então ele foi filtrado. Depois esse petróleo ele é bombardeado até chegar aqui na fornalha. Então, quando esse petróleo bruto chega nessa fornalha, ele começa a ser aquecido e aí, a partir daí, começa o processo de refinamento, né, galera? Nós temos aqui uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas na verdade, o processo ele começa de cima para baixo, ou seja, os elementos que apresentam o menor ponto de ebulição são aqueles que são retirados primeiro. Por exemplo, olha só, aqui na parte de cima nós teremos o elemento no estado gasoso, ou seja, se nós chegarmos aqui na parte de cima, vai sair quem? O GNV, que é o gás natural veicular, né, que é usado aí nos transportes. Também sairá o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que aqui em cima é onde vai sair quem? O gás de cozinha, né, principalmente o gás de cozinha, que é o mais conhecido, que é o gás butânico, o gás propano. Então são os elementos que vão apresentarem o ponto de ebulição menor. Vai sair aqui nessa primeira coluna. Na segunda coluna, que é a coluna de número 5, aqui ó, coluna número 5, nós vamos obter a gasolina. Né? A gasolina que é usada nos transportes. Então veja que o ponto de ebulição dela é um pouco maior do que os gases. Né? É a segunda coluna. A terceira coluna, aqui já sairá o querosene. Querosene, que o querosene puro é utilizado aí como combustível de avião, de helicópteros, né? O querosene, o pessoal também utiliza aí querosene já impuro para, né, em casa, para limpeza de alguma coisa, queimadas e tal. Então, querosene está aqui logo abaixo da gasolina. Depois, nós temos o óleo combustível. É aquele óleozinho diesel, o óleo S10, que a gente encontra aí nos postos de combustível. Então ele tem um ponto de ebulição maior do que os anteriores, certo? Depois nós vamos ter quem? Óleo lubrificante. O óleo lubrificante, que é aqueles óleos que são usados em motores de carro, de moto, né? Óleo lubrificantezinho. E por último, nós vamos ter os resíduos, são a parte sólida aí do nosso petróleo, que aí vai entrar a parafina, né, aquele que faz vela, passa em prancha de sulfo, o asfalto, né, que é utilizado para a fabricação dele, para construção de estradas, né, e pavimentações, certo? Então, para você ver, pessoal, que tudo isso daqui, ó, são elementos derivados do petróleo. Em outras palavras, né, quem mexe com petróleo é muito bom porque não se perde nada. Veja que vai do elemento gasoso até o elemento sólido. Aqui tudo se transforma, né? E isso daqui nós já chamamos, isso aqui representa para a gente, não é? Um processo de quê? De separação de mistura. Isso aqui é uma separação de mistura fracionada, onde a gente utiliza o ponto de ebulição das substâncias para separar aí uma das outras, tá certo? Bom, outro exemplozinho aqui, isso aqui foi até uma questãozinha já caiu assim, em questão de Enem e tudo, né? Onde a gente também pode utilizar a separação de mistura é no processo da ETA, estação de tratamento de água, né? Quando a água ela é tratada, né, ela passa por todo um processo semelhante a esse daqui até chegar nas nossas casas. Vamos falar aqui. Primeiramente a gente tem aqui uma represa, popularmente chamada de açude. Então a água desta represa, ou seja, a água deste açude, é bombardeada até o reservatório inicial. Então aqui, ó, esse bombardeamento aqui, os reservatórios iniciais. Aqui é colocado o sulfato de alumínio, que esse sulfato ele vai servir justamente, pessoal, para começar o processo de floculação, que eu falei a vocês
lá na aula anterior aqui, no slide anterior, que é o processo de decantação. Então, colocou a água, tá toda aqui, vem aquela lama, aquele lodo, aquele negócio lá, então coloca o sulfato de alumínio, ele começa a juntar aquela sujeira sólida, aquele lodo e tal. Quem já viu aí algumas casas de piscina, que chega, tá aquela água chega, tá verde, né? E eita, água suja. Quando você vai no outro dia, que o cara passa lá para fazer o tratamento, a água tá bem azulzinha. Por quê? Primeiro é colocado o sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio serve justamente para começar a montar os flocos. Também é colocado cal. Esse cal aqui, galera, cal na água. Esse cal é para dar uma regularizada no pH dela, porque a água, ela geralmente ela deve ter um pH em torno de 7, que é o pH neutro. Nós vamos falar isso aqui também depois, lá nas aulas de funções inorgânicas, né? Mas o cal ele serve para isso, né? A cal serve para isso aqui, para regularizar o pH. E o cloro, que é para iniciar o tratamento de pureza, né? Porque é aquela questão que eu falo a vocês, a água potável é aquela água que tem cloro. Infelizmente, tem gente que tem pavor do cloro, mas infelizmente é isso. A água potável tem que ter cloro, tá? Então, essa água é armazenada em tanques, em grandes tanques, né? Então aqui, depois da adição do sulfato, ele começa o processo da floculação. Começa o processo de quem? Da decantação. Essa decantação, tá? É justamente para começar a retirar a parte sólida. Como a gente fala a vocês que a decantação serve para quê? Para separar misturas heterogêneas, né? Heterogêneas, sólida, líquido. Ou então líquido e líquido imixível. Então fez o processo da decantação. Quando esses elementos começaram a decantar, eles são bombardeados até um filtro natural. Dentro desse filtro natural nós temos cascalho, que vai retirar a parte sólida que foi aí, que vai sobrar da decantação, né? A parte sólida. Temos a areia, que vai ajudar cada vez mais na retirada do que vai sobrando o solo. E temos aí um carvão ativo, que esse carvão, uma principal utilidade dele é tirar o mau cheiro, né? Aquele cheiro desagradável que nós vamos ter na água. Então, logo após passar por este filtro natural, aí nós vamos ter mais uma vez no 1.6, que será aqui a adição de cal, né? Até a controlação final do pH, que vai ser igual a 7. Mais uma vez a adição de cloro, né? Que é para tornar essa água pura, uma água potável. Tá certo? Água potável, né? Porque a água pura, a gente viu aí anteriormente, que é aquela formada apenas por H2O. Água potável, né? Que é pronta para o consumo. E também, nesse processo, foi adicionado o flu, que serve aí para o tratamento dentário. Você está tomando a água, aí está já dando grau nos seus dentes, né? E também serve para outros tipos de elementos, né, biológicos aí. Então, só aqui, ó, ela vai ser para o seu reservatório final. Esse reservatório final também tem que está totalmente higienizado, né? E aí vai para o reservatório dos seus bairros até chegar nas nossas casas. Lembrando que, né, por mais que essa água passou por todo esse processo de tratamento, quando essa água chega em nossas casas, também devemos fazer o nosso tratamento pessoal. Por quê? Porque nessa passagem aqui de reservatório dos bairros, nos canos que vão levar até as nossas residências, né? Ela pode também pegar algum tipo de sujeira, algum tipo de micro-organismo, tá certo? Mas o processo de tratamento da água, ele tem esse processo de decantação e filtração. São os principais processos mecânicos que nós temos aí na extração de tratamento, ok? Bom, pessoal, então para finalizar aqui a nossa aula, nós temos aqui, ó, alguns exemplozinhos de como utilizar, por exemplo, como observar uma separação. Ó, aqui nós temos uma mistura entre azeite mais água mais açúcar. Primeiramente, o que acontece? A mistura aqui, ó. A mistura aqui, água mais açúcar, ela é uma mistura o quê? Heterogênea. Ou melhor, homogênea. Homogênea, certo? E, meu povo,
essa outra misturazinha aqui. Agora, quando isso aqui estiver misturado com o azeite, aí nesse caso nós temos uma mistura o quê? Heterogênea. Então, essa questãozinha aqui, inclusive vocês podem até observar, né, quem está assistindo às aulas antes, porque tem gente que assiste às aulas, faz primeiro as atividades para depois assistir a aula. Eu digo que é botar a carroça na frente do boi, né? Primeiro é a aula para depois as atividades, entendeu? Então tem até uma questãozinha aqui semelhante a essa lá no nosso formuláriozinho, que eu vou comentando com vocês aqui agora, tá certo? Então nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Aqui vejo que teve dois procedimentos, o processo número 1 e o processo número 2. Então no processo número 1, ele obteve a separação do azeite da água mais açúcar, né? Como eu falei aqui a vocês, a água mais açúcar é uma mistura homogênea, porém a água com açúcar misturado com azeite forma uma mistura heterogênea. Então, para separar, o azeite está no estado líquido e a água mais açúcar também vão estar no estado líquido, que é o estado aquoso. Então, esse processozinho que seria utilizado aqui para separar o azeite da água com açúcar seria para a gente o processo da decantação. Pessoal, não é destilação fracionada não? Não, pessoal. Por que não é destilação fracionada? Porque aqui nós temos uma mistura heterogênea. Entendeu? Então aqui, ó, o processo número 1 separou o azeite para um lado e a água mais açúcar para o outro lado. Ok? Agora nós temos o processo número 2, que é para separar a água do açúcar, né? E aqui em cima eu falei a vocês que essa água do açúcar, a água mais o açúcar, formam junto uma mistura homogênea. Então o procedimento para separar a água para um lado e o açúcar para o outro é aqui justamente o processo da destilação simples, tá? Que você, no caso, pode simplesmente chamar de destilação. Né? Então, destilação simples ou destilação é somente isso. É o processo que vai separar uma mistura homogênea. Então, isso daqui, galera, é para a gente justamente um chamado fluxograma. Então, fluxograma que a gente utiliza aí para facilitar essa resposta, tá bom? Então, é o exemplo número 1. E finalizando aqui a nossa aula de hoje, temos mais uma vez aqui outro fluxograma, só que um pouco mais complexo, né? Aqui nós temos uma mistura heterogênea, onde eu tenho sal de cozinha, areia e limalha de ferro. Falei a vocês aqui agora há pouco que a primeira vez, né, sempre que você tiver numa misturazinha que aparecer aqui o ferro, então você vai logo tirar esse ferro, né? Então, esse processo número 1 é para tirar a limalha de ferro. Nesse caso aqui, o procedimento seria separação magnética. Então, o processo número 1, fiz aqui a separação magnética. O que aconteceu, galera? Depois da separação magnética, a limalha de ferro foi para um lado, que era o único sólido aí que era magnetizado, e aqui ficou o sal mais a areia. Observem, galera, que aqui, ó, sal mais areia, tivemos a adição de água, né? A adição de água. Então, logo após a adição da água, aí volta para aquela questão de dissolução fracionada. Só que vejam que após o processo número 2, vocês tiveram a areia de um lado e do outro lado tivemos a solução aquosa. Se eu falo solução aqui aquosa, de quem? Sal mais água. Então, no processo 2, para tirar a areia desta solução aquosa, foi utilizado o processo da filtração. Certo? Filtraçãozinha. Separou a areia de um lado, solução aquosa para o outro. E aqui nós ainda temos o processo 3, que tirou o sal de um lado e a água para o outro lado. Então aqui é quando tudo termina, que é onde você terá a destilação. Essa daqui é uma destilação simples, mas geralmente nas atividades o pessoal
somente colocando destilação resolve. Então aqui, galera, veja que nós utilizamos o que? 3 processos de separação para poder, né, processar tudo isso daqui, né? A separação magnética para tirar a limalha de ferro, a filtração para tirar a areia e a destilação para retirar o sal da água. Ok, galerinha? Então espero aí estejam contribuído com vocês em mais uma aula. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, porque esse canal aqui vocês têm várias aulas aí bacanas, né, que vocês podem revisar, inclusive nas aulas não presenciais, né? As aulas presenciais também. Quem já terminou e está querendo fazer o Enem esse ano ou para o ano, né? Então eu estou aí aproveitando minha quarentena para deixar os meus alunos aí bem informados aí com relação àquilo, tá bom? Então forte abraço. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e também, é claro, de também quem está aí no Google Classroom, né, fazer aí as suas atividades propostas, tá bom? Forte abraço aí, fique com Deus.